Hoje eu tô aqui para falar para vocês qual é a tamanha importância da gente cuidar do idoso da melhor idade como um todo, olhar para ele de uma forma ampla. Assim como a medicina, a fisioterapia se preocupa com o cuidado de não deixar o idoso ficar parado, de fazer um pilates, de fazer uma hidroterapia, de seguir com o corpo em movimento para não desenvolver doenças crônicas ou até mesmo para não deixar essa doença crônica que o idoso já tem progredir dentro dele, para não ter que operar, enfim, colocar próteses. Tamanha importância também de cuidar da cabecinha deles, do coraçãozinho deles. Quanta história guardada. Quanta história escura e clarificada, boa e ruim. Histórias que estão lá dentro muito necessitadas de colocar para fora. Quando a boca fala, o corpo sara. Tem um idoso aí perto de você? Senta do lado, pergunta o que ele está precisando, como que foi a infância, a juventude. Eu tenho certeza que enquanto eles forem contando para vocês, vocês vão ver que vocês não têm problema nenhum, que eles sim passaram por coisas muito mais difíceis do que você. Então, eles podem ser os incentivadores para você seguir em frente. E eles também, a partir do momento que eles conseguirem fazer isso com você, eles podem te agradecer no final, te abraçar. Obrigado por você ter me ouvido. Então, estamos aqui num gostoso bate-papo sobre qualidade de vida, saúde, bem-estar do idoso. Dr. Youssef Abdul Nemi Abrahim, acertei? Falei direitinho? Ele é geriatra. E a Michele Elias Oliveira e Marcos Oliveira, do Método Supera, que trata dos exercícios da ginástica para a memória. E também da Elaine Cardoso, do Residencial Melhor Idade, que está trazendo uma proposta nova para a cidade de residência para o idoso que quer ter também qualidade de vida e usufruir da saúde mental e clínica, né? E a gente estava falando, uma coisa que você queria sobrepor ao que colocar. ele... Uhum. Isso, em relação ao que o doutor Youssef falou sobre a interação social, sim. né? Uhum. Essa questão da interação social do idoso ser tão importante, porque quando você tem essa atividade, né? Como se diz, isso como um hábito diário, né? Você ter o contato com outras pessoas, esse relacionamento interpessoal, tanto com a família, como com amigos, vizinhos, pessoas próximas, ou em grupos que o idoso participe de atividades, sejam físicas, como um aprendizado novo, uma língua nova, dança, assim como o Método Supera, por exemplo. Nesse sentido, ele já vai estar buscando essa interação social. Ele já vai estar sendo inserido, né, num convívio de outras pessoas, e isso saudavelmente. O método é o quê? Todo dia? Na verdade, assim, o Método Supera uma vez por semana, que o idoso vai até a unidade, né, realizar as atividades conosco. Mas ele em casa faz algumas atividades? Ele também leva algumas atividades para casa, a educadora também... A educadora também costuma auxiliá-lo em formas, né, que ele vai utilizar no dia a dia para evitar justamente essas doenças mentais, né, tanto a parte da demência como a própria doença de Alzheimer. Então, ele já recebe todas as orientações nesse sentido. E essa questão da interação social, que é muito importante, nós também realizamos algumas atividades com os nossos alunos, de vez em quando um café da manhã, aquela conversa gostosa, né, na sala de aula. Então, eles se sentem muito ativos, né, quando estão indo para lá, ainda se veem inseridos numa sala de aula, aprendendo alguma coisa, e abrindo portas para que eles continuem aprendendo mais ainda, como a Elaine falou. Eles ainda têm anos pela frente e querem se sentir, né, úteis e usufruírem, né, dessa vida com muita qualidade. Eu acho que isso é muito interessante. É bom que a família sempre lembre que a interação social dos seus entes queridos mais idosos continua sendo importante, né? Se aquele idoso ele fica muito restrito à TV, né, ou estar sozinho, sem contato com outras pessoas, mais probabilidade dele desenvolver uma doença da mente acontece, né? Então, aí o corpo também vai junto, né? Tudo. Vai tudo junto. Então, doutor Youssef, eu queria saber o seguinte: o que o familiar desse idoso deve fazer para oferecer mais bem-estar
do caso, tudo bem, ele leva ao médico, tá? A sua parte é clínica. Eles estão, não, eu estou preocupado com o meu pai que está com problema de pressão. Tá, e além disso, às vezes a família pode também estimular, a gente está falando da questão cultural, né? O que a família pode também estimular para detectar certas coisas que ele... Aquela força, né? Para o médico também, né? E ir junto com o idoso. Porque eu vejo também idosos indo sozinhos ao médico, e eles voltam sem saber o que o médico falou. A verdade é essa. Eles tomam um remédio errado, eles não entendem nada. Às vezes a família não vai com o idoso ao médico, acredite você. Isso deve acontecer com você ou não? Acontece sim, né, da família não ir com o idoso ao médico. Não necessariamente a família precisa estar presente em toda a consulta. Inicialmente, a partir da avaliação geriátrica, a gente consegue definir a presença de autonomia desse idoso, ou seja, a capacidade dele tomar as suas decisões, né, e, a partir disso, ele ser independente. Né? Uhum. Porque são duas coisas que definem muito bem o cuidado do idoso, a autonomia e a independência dele. Né? A autonomia eu vou fazer, independência é o ato em si. Né? Isso é muito importante, mas a gente tem que estar acompanhando de perto. É claro que na avaliação geriátrica faz parte a avaliação da memória através de testes cognitivos, detectando falhas naquela memória. Uhum. E, logicamente, a gente começa a inserir isso no dia a dia dele. Esse idoso dirige? Ele pode dirigir? Esse idoso mora sozinho? Ele pode morar sozinho? A gente começa a questionar isso. E, por isso, a importância do teste de memória. Né? E não só para definir isso, mas também para guiar uma terapia. Porque quando a gente aplica o teste de memória, a gente consegue identificar quais áreas do cérebro, de fato, esse idoso está sendo afetado. E, a partir disso, planejar uma terapia cognitiva antes mesmo de medicamentosa. Né? A gente tem que abordar de forma holística. A gente não pode sempre medicamento. A gente tem que tentar outras formas, como a gente teve a oportunidade de conversar, né? Outras formas holísticas, né? Outras formas através de terapia cognitiva. É uma boa saída para esse idoso manter a memória muito boa. Ele não precisa ter esquecimento para fazer terapia cognitiva. No envelhecimento dele, a terapia cognitiva pode ser aprender também. Não adianta a gente, vamos supor, ele vai caminho de casa para o Supera, ele faz o mesmo caminho. A gente tem que estimular ele a fazer o caminho diferente. Vamos supor, esse idoso ele toca violão, mas toca samba. A gente tem que estimular ele a tocar a bossa nova. A gente tem que estimular o novo, porque a gente vai estar ajudando na memória desse idoso e se tornando cada vez mais independente, isso vai ajudar na tomada dos medicamentos corretamente. Mas é importante, na avaliação geriátrica, a gente identificar isso e conduzir da melhor forma, avaliando ou não a presença da família. O geriatra é a porta de entrada, porque dali você já encaminha para o multidisciplinar e para as outras especialidades, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente pensa em cuidado ao idoso, a gente não pensa só no médico, a gente pensa numa equipe. Porque no envelhecimento esse idoso vai apresentar dificuldade de deambular, agravando o risco de queda. Aí a gente tem que começar a pensar um fisioterapeuta para poder melhorar a funcionalidade dele. Logicamente, esse idoso pode apresentar algum dano na deglutição, até por falta da musculatura, né, envolvida na deglutição. A gente pode começar a pensar num fonoaudiólogo, não só para deglutição, né, mas prevenir as mudanças, né, relacionadas à fonação no idoso, porque a nossa voz muda. Né? O idoso vai envelhecendo, a voz muda. E a mudança da voz acarreta até isolamento social. O idoso acaba não querendo conversar muito por vergonha da sua voz. Né? Todo mundo está inserido no cuidado, assim como o nutricionista. A maioria dos idosos, pelo processo de envelhecimento, esse idoso a vida inteira comeu bem, continua comendo bem, mas por fatores do envelhecimento, os nutrientes que ele absorvia tão bem no passado, hoje ele não absorve tão bem e precisa de uma suplementação nutricional bem orientada pelo nutricionista. Está tudo englobado. Né? E isso é o cuidado pleno, é o cuidado que o idoso merece. E o que é geriatria preventiva? Geriatria preventiva, o próprio nome geriatria já induz a prevenção. Uhum. Né? As pessoas têm a falsa ideia de achar que geriatria é médico de idoso. Não.
geriatria é médico de envelhecimento. Por essas e outras, muitas pessoas já me procuram com seus 50 anos, preocupadas com o seu envelhecimento, querendo envelhecer cada vez melhor. Como se fosse uma poupança, né? Vai pegar lá na frente. Exatamente. E o nosso papel é esse, garantir um envelhecimento saudável e ativo, né? Junto com a vontade da pessoa querer envelhecer bem, logicamente. E as principais queixas dos idosos que você recebe no consultório? Eles chegam lá reclamando mais de quê? De dores? Dores é uma queixa bem comum, mas eu equilibro as dores junto com o esquecimento. Ah, sim. O esquecimento anda muito rotineiro. Mas que tem a ver com a demência? Tem a ver com a demência, mas em alguns casos não tem relação com demência, mas sim algumas outras doenças que acabam andando junto com o esquecimento. Uma delas muito comum é a depressão, que vem se tornando cada vez mais rotineira. A gente conversou até com a Nádia, que é psicanalista, ela falou que também tem que detectar se é tristeza ou se é depressão, que tem uma diferença, Exatamente. Né? A tristeza não deixa de ser um critério, né, diagnóstico da depressão. Só que a depressão é muito mais complexo, né? Precisa de um tempo mais longo dos sintomas. Só a tristeza por si só não pode definir como depressão. Né? São vários outros critérios para a gente chegar ao diagnóstico da depressão. Sim. Bem, e segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 47,5 milhões de pessoas sofrem de demência no mundo. Então, quais as novidades da medicina para manter esse idoso ativo e com saúde sob controle? Parece que tem tem algumas novidades da medicina em relação ao Parkinson, por exemplo, né? Tem novidades, né, mas ainda seguem passos lentos, né? Alzheimer, tem alguma novidade? O Alzheimer, a novidade se baseia mais no diagnóstico precoce. Ah, sim. Né? Mas que também não é tão motivante esse diagnóstico precoce. A medicação não está tão avançada? Medicação não tanto. Né? Na verdade, a única coisa que a gente conseguiu avançar mais é na identificação dos fatores de risco e dos fatores de prevenção. Né? E cabe a nós, né, profissionais da saúde, estimular mais esses fatores. Né? Por exemplo, minha mãe ela foi diagnosticada com demência sênior. Ela toma um remédio chamado Gabalon, que é o que parece que está ajudando ela, pelo menos, a não perder tão rápido. A gente tem visto isso na prática. Sim, né? Os medicamentos aliados à terapia cognitiva contribuem muito, né, para retardar um pouco a progressão. Mas é bom a gente deixar bem claro que os medicamentos não trazem a cura, trazem apenas o controle da doença. O controle, né? sim. Em alguns casos, o medicamento ajuda, inclusive, nos distúrbios comportamentais, que acaba gerando maior sobrecarga ao cuidador, ao familiar. Basicamente, que é aquele idoso que acorda no meio da noite agitando, gritando, é aquele idoso que desorienta, é aquele idoso que, na hora de tomar banho, agride. Né? Isso é o que mais ajuda bastante no controle da doença. É que se você não fizer nada disso, vai só tendendo a piorar, né? Tende a piorar. E com os remédios você controla, né? O remédio se controla, né? É o esperado controlar, só que são remédios muito potentes, né? Muitos deles não toleram os efeitos colaterais, né? E dessa forma a gente nos obriga a tentar uma abordagem menos medicamentosa possível. Com a minha mãe a gente tenta, por exemplo, eu faço jogo da memória, compro sempre uma novidadezinha para ela, mas parece que ela já sabe de cor, parece que eu já tenho que inventar outro jogo. E ela também faz exercício físico, hidroginástica, pilates, as coisas, parece que ajudam também, parece que dão um incentivo, né, a mais. Né? Sim, o exercício físico contribui muito, né, principalmente para a prevenção. Né? O exercício físico hoje ajuda muito para deixar esse idoso mais robusto. Né? E tirando ele do que a gente chama de fragilidade, que é o que mais nos preocupa. Né? Porque a fragilidade no idoso, o idoso frágil é aquele idoso que vai internar por uma pneumonia e pode morrer por uma pneumonia. Já o idoso robusto, ele vai entrar no hospital com a pneumonia andando, vai ficar acamado e vai sair andando do hospital. Né? A atividade física ajuda bastante nisso, quando a gente pensa... Uma barreira de proteção até, né? E ajuda também a retardar a progressão da demência na fase final, que é aquele idoso acamado. Né? Por isso, o estímulo da atividade física, assim como da fonoaudiologia, né? Retardando a progressão da doença. Da fono, eu digo, né, que ajudaria nesse idoso para retardar
a fase em que ele ganha a gastrostomia, que nada mais vulgarmente falando, um furo aqui no estômago para ele se alimentar por esse furo, né? Um idoso bem acompanhado, com fonoaudiólogo, a gente conseguiria retardar essa fase. Né? E a Elaine vai trabalhar com você lá, né? Estou sabendo. Elaine, além do geriatra, quais são os outros profissionais que vão trabalhar com você lá no residencial? Então, nutricionista, psicólogo, treinador físico, né, que é o Paulo, né? Atividades físicas, vamos lá, me ajuda aí. De saúde? De saúde, né? Enfermeira, nutricionista, enfermeira, técnica de enfermagem, cuidadores, professora de artes, yoga. E você também, por exemplo, se tiver uma necessidade estética, você vai trazer esse idoso e fazer esse trabalho com ele na clínica, por exemplo? Sim, o que a gente não oferece lá no nosso residencial. Você vai ter umas parcerias. Né? Com certeza, a gente vai ter parceria de... como é que fala? De laboratório também, né? Fazer o exame, coletar o exame lá. Farmácias, o medicamento que eles precisarem também, né? A gente vai ter parceria com cuidado completo. Completo. E pegando um pouquinho um gancho, né? Que ela falou sobre interação social. Nosso espaço, ele foi pensado exatamente para isso. Quando a gente fala assim, residencial de idosos, né, a gente pensa logo em quê? Naquele idoso confinamento. Muito dependente. Confinamento, às vezes um depósito, né, de idosos, ou eles muito dependentes. Mas, na verdade, a ideia surgiu de uma pesquisa que lá fora todo mundo faz 60 anos até antes. Né, eles se juntam, fazem uma comunidade, fazem uma... Como é que fala? Condomínio, né, e vão morar, né, todo mundo junto, querem usufruir de companhia, né, querem ter atividades juntos. E esses residenciais também tanto têm as acomodações individuais, mas a maioria prefere mesmo juntos, né? Alojamento. Um alojamento, né, um quarto coletivo, né, não muita coisa, né, mas triplo, duplo, né? Eles preferem, eles querem isso, eles querem fazer tudo junto, querem acordar juntos, querem tomar café, querem estar almoçando, eles querem aquela baguncinha, né? Viver em família. Viver em família, acabar um pouquinho com aquele compromisso, né? De pagar IPTU, de fazer compras. Eles não querem isso, eles querem aproveitar cada minuto da vida deles, né? Fazendo coisas boas e com companhias boas também. Daí surgiu a nossa ideia, né? Mas a gente sabe que a gente vai receber, né, idosos mais dependentes. E feliz também. daquele que for interno lá, porque o lugar é lindo. O lugar é lindo, o lugar é lindo, né? E como a gente falou, né, a gente vai ter parceria com todos os nossos serviços, né? Que acho que está basicamente completo, né? Mas o que não tiver lá, a gente vai ter parcerias fora também. E nada impede de trazer o de fora para dentro. Sim. Também agregar, sempre a gente está aberto, né? Agregar tudo que for. Pois é. Já rolou a parceria. Pois é, uma ginástica para o cérebro que é tão importante. Isso, muito importante, muito. Então, a gente está aí, né, aberto para agregar tudo que for possível, que a gente quer mesmo, assim, a nossa ideia é oferecer vida, longevidade, alegria, interação. Todos os dias vão ter, né? Todos os dias vão ter atividades certas, saídas. E teve umas senhoras que foram lá me procurar, professoras, se aposentando, e elas foram ver o lugar e falaram assim, olha só, mas eu tenho saída para Petrópolis, que é tipo um pagode, eu não sei, música ao vivo, e também uma vez ao mês, e uma saída também em Friburgo. Eu quero saber se eu vou poder ir. Eu falei, não, aqui é uma residência, né? Vocês são livres, ainda mais assim, tem uma vida ativa, não tem problema nenhum, né? E também a gente pode agregar os outros também, né? A gente pega uma van, bota todo mundo na van. E futuramente você vai também aceitar pessoas que vão passar um dia só, né? Tipo a creche do vovô, né? Isso, day use. Sim, sim. Mais à frente, a gente vai colocar esse day use também, para participar de todas as atividades, né? Uma comidinha gostosa. Outra coisa, né, que eu tenho conversado com todos que têm ido lá, é a questão da alimentação. Né? Eu gosto de comer bem, eu gosto de sentar na mesa, eu gosto da mesa bonita. Já conversei com o nutricionista, né? E quero que os residentes digam, né, o que eles gostam de comer. Né? Eu quero fazer uma coisa bem variada, que eles tenham prazer mesmo em acordar com um belo café da manhã, um belo almoço, que eles recebam também as famílias deles, né? Que tanto almoço, jantar, olha, hoje minha filha vai vir almoçar comigo. Isso é bem bacana, é o que a gente quer, agregar família, né, no nosso residencial, na residência deles, né?
E o mais interessante é que vocês estão aqui, estão vendo o brilho no olhar dela, né? Aí, de repente, não vai dar para vocês verem, mas ela tem brilho no olhar quando fala do idoso. Não, eu amo, Isso é disso que a gente precisa, né? O doutor Youssef também, na hora de falar, ele falando com, né, com uma filha mesmo, vocês falando... Né, é disso que o idoso está precisando hoje em dia, né? Verdade, dessa Rosana, atenção, né? Com certeza. Quando nós conhecemos o Supera, na verdade, o que nós estávamos buscando eram atividades para lidar com idosos. Sim. Atividades voltadas para o idoso. Aí, de repente, surgiu o Supera para gente. A gente, não é isso, tem que ser, né? A gente quer ajudar o idoso a cuidar da mente dele, que ele continue com a mente saudável para que ele consiga realizar todas essas outras atividades que, né, são comandadas pelo Cuidando cérebro. do idoso, cuida da família toda, né? Com Porque certeza. a família fica tranquila, É dando verdade. cuidado pelo clínico, tendo onde ficar, atividade do cérebro, o físico. Aí a família flui, né? A família vai ficar super tranquila. Assim como um filho, né? Quando a gente fica assim, eu não tenho creche, eu não sei onde colocar meu filho, eu preciso trabalhar, não sei com quem deixar. Então, a família fica instável quando o idoso também está instável, né? E, Rosana, deixa eu só abrir um parêntese, que eu acho muito importante esse segmento aqui, nós três, né, o residencial, o médico e nós da ginástica do cérebro. Isso aqui a gente consegue formar como se fosse uma engrenagem. Tá? E se a gente enxergar isso como uma ajuda importantíssima na qualidade de vida desses idosos, principalmente aqui na cidade de Teresópolis, onde muitos estão morando sozinhos, viúvos e viúvas. Então, o idoso que mora no seu residencial, que é paciente do Dr. Youssef e que tem no Supera a ginástica para o cérebro, ele com certeza ele vai ter uma qualidade de vida superior a qualquer outro, uma longevidade com mais tranquilidade. E nas montanhas. Com um ar maravilhoso aqui de Teresópolis. Isso é um idoso privilegiado. É um super idoso. Gente, poxa, eu gostaria de estar aqui falando a tarde inteira com vocês, né? Eu fiz outras entrevistas antes também, e foi realmente uma pena terminar, né? Porque a gente sabe que tem mais o que dizer, né? Mas, nesse momento, eu vou pedir para que vocês passem o contato de vocês, onde vocês podem ser encontrados, quanto que as pessoas podem entrar em contato, porque às vezes as pessoas querem trocar uma ideia com vocês, né? Aqui é rápido, mas a ideia vai continuar, né? Então, qual o contato do Supera? Olha, a nossa unidade fica na Várzea, na rua Heitor de Moura Estevão, 193. Pertinho? Pertinho, rapidinho ali na Rua do Castelinho, rua Heitor de Moura Estevão, 193. Passa lá. Nosso telefone, 2742. 6122. Ah, casal bonito. Sejam né? muito bem-vindos para qualquer idade, mas você idoso, por favor, vai lá e que você vai ser muito bem tratado, você vai conhecer a melhor ginástica para o cérebro, para a sua vida. O marketing não estava previsto, hein? Com certeza, vão ser sempre muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima, né? Elaine? Então, nosso residencial fica no Jardim Serrano, subindo pelo Hospital São José. O contato é 98-226-8223. Pode fazer uma visita, pode marcar, pode ir sem marcar, pode pegar o endereço no site, tomar um cafezinho comigo, conhecer meu espaço. Realmente ele é muito bonito, como a Rosana falou. E todos ficam muito bem à vontade lá, né, Rosana? Muito. Então, assim, estou convidando a todos para tomar um cafezinho, sem compromisso, apenas para conhecer meu espaço, viu? Doutor Youssef. Bem, para me encontrar, eu fico localizado na Avenida Lúcio Meira, número 58, na Clínica Chabra. Meu telefone de contato é o 3642-0525, ou, se preferirem, minhas redes sociais. Né? Nas minhas redes sociais, vocês vão estar atenados aí por várias dicas voltadas para o público idoso, para envelhecer cada vez melhor. Né? A minha rede social no Instagram, o Facebook, dr.youssef, YUSSEF, Abraim, A-B-R-A-H-I-N. O nome é difícil, tem que soletrar, né? Ela vai aparecer lá nas suas critérios. Para vocês, olha, muito obrigada mesmo. Até a próxima. E o assunto continua, porque tem vários desdobramentos aí. A gente vai estar conversando sobre idosos muitas vezes aqui na Diário TV, projeto de Portas Abertas. Até a próxima e até lá.